Olá, alunos do curso de habilitação de oficiais de administração, sou o Tenente Coronel Moura, comandante do 3º Batalhão Bombeiros de Gurupi. É uma satisfação para mim estar trabalhando com vocês. Vai estar falando um pouco sobre metodologia e produção científica com os senhores. Tá? A ementa do nosso curso, que é um curso de 60 horas, sendo 35 horas de forma EAD e 30 horas de forma presencial. Então, a gente vai trabalhar tópicos como gestão de conhecimento, metodologia científica, pesquisa, escrita científica, leitura de revistas, produção científica de um modo geral. A gente vai trabalhar várias informações, vai trazer artigos científicos. Eu tenho como formação na área de Química, sou químico, tenho pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, mestrado em Ciências Moleculares e doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia. Hoje possuo mais de 15 artigos científicos nacionais e internacionais publicados. Então, vou trazer um pouco da experiência que tenho para que os senhores possam também desenvolver atividades de forma metodológica e científica. Isso é muito importante para a gente, tendo em vista que nós, enquanto Corpo de Bombeiros, produzimos muitas informações, e essas informações acabam sendo perdidas, enquanto a gente poderia estar utilizando essas informações de forma mais útil para poder modificar métodos, modificar formas de trabalho. Então, tudo isso a gente vai estar falando aqui e vai estar fazendo, ao final do curso, uma proposta de trabalhos científicos para que os senhores possam também fazer parte dessa gestão do conhecimento e da produção científica. Tá? Vou trazer durante essas 30 horas de ensino à distância alguns conceitos, alguns manuais, para que os senhores possam estar lendo, possam estar conhecendo os trabalhos, as formas e a maneira de se trabalhar com conhecimento, com metodologia científica, ok? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui, até porque não quero que essa aula não seja muito longa. A gente vai estar marcando também uma aula síncrona, né? Para que a gente possa estar discutindo e estar falando com todos os senhores a respeito desse tema que foi proposto para a gente estar trabalhando. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Para que a gente possa estar apresentando para os senhores. Bom, então, a gente vai falar sobre metodologia e produção científica, né? Eu sou o Tenente Coronel Wellington Moura. Bom, então essa disciplina ela não tem a pretensão de abranger todas as questões envolvidas em metodologia científica. Por quê? Porque é muito complexo, é um sistema muito amplo. Então, a gente vai trazer alguns conhecimentos, vamos direcionar mais para a metodologia científica voltada para a nossa realidade enquanto Corpo de Bombeiros. Então, qualquer aprofundamento teórico ou prático deverá ser buscado na bibliografia que a gente vai sugerir no final do trabalho. Mas o que é metodologia científica? Nada mais do que a disciplina que estuda os caminhos do saber. Método quer dizer caminho. Então, qual caminho eu percorri até chegar naquele resultado? Logia quer dizer estudo. Então, caminho vai me levar ao estudo. E ciência quer dizer saber. Então, metodologia científica é isso. É o caminho do estudo para a produção do conhecimento. Então, a gente vai produzir um conhecimento, a gente vai trazer formas do conhecimento. Então, a ciência e o conhecimento científico. Quando a gente fala de conhecimento científico, nós temos que pensar em todos os tipos de conhecimento científico, né? Então, conhecimento ordinário, que é aquele conhecimento popular. O que é o conhecimento popular? A gente tem, por exemplo, as populações tradicionais. Manga com leite vai matar. Então, isso é o conhecimento tradicional, né? Ou alguma planta. Essa planta aqui é boa para gripe. Então, esse é o conhecimento popular. Conhecimento científico é o conhecimento da racionalidade e objetividade. Então, é aquele conhecimento onde
nós vamos trazer um objetivo, a gente vai alcançar aquele objetivo relacionado com o tema que foi proposto para a gente estar descobrindo esse conhecimento. Muitas vezes, a gente utiliza do conhecimento ordinário para chegar no conhecimento científico, entendeu? Então, tipo, a elaboração de medicamentos. Ah, eu sei que a planta, ela é boa para aquilo, mas qual a dose? Em que circunstâncias? Então, eu torno o conhecimento ordinário, conhecimento popular, em um conhecimento científico. Então, para pensar, a ciência é uma apresentação da realidade, mas uma apresentação típica diferente do mito e do conhecimento ordinário. Conhecimento ordinário, às vezes denominado senso comum, não se distingue do conhecimento científico, nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. O que diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos de conhecer. Então, por exemplo, como eu disse, né? A planta necessita de água para aquecer. Isso é o conhecimento ordinário. O científico, então, reações fisiológicas entre a planta e a água. Então, tudo vai ser diferenciado basicamente por isso. A forma, o modo ou o método. Tá? Então, mesmo assim, a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Então, nós temos que ter isso. Mas a gente sabe que o método científico é aquele que vai fazer com que a gente possa ter uma metodologia, um método que vai explicar de forma sistemática determinado tipo de situação. Pode ser do ponto de vista das ciências humanas, das ciências exatas. Então, para tudo, nós temos a metodologia. Segundo esse autor aí, existe uma descontinuidade radical existente entre ciência e o conhecimento popular, em vários aspectos, mas principalmente ao método. Então, o bom senso é o ordinário, racional e objetivo científico. A unidade de cada ciência baseia-se na unidade do seu objeto. O número possível de disciplinas científicas é igual ao número de objetos. Então, características de cada um dos conhecimentos. O ordinário, então, está relacionado com o emocional, o reflexivo, o inexato, o verificável e o assistemático. O científico é o real, sistemático. Então, a palavra sistemática é uma palavra muito importante. É um sistema. Eu sigo um passo a passo. Contingente, um quase exato, porém falível. Pensamento lógico. Seus pensamentos filosóficos e ideias sobre a humanidade têm influências significativas na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles, por exemplo, é considerado o criador do pensamento lógico. Então, suas obras, elas influenciaram também na teologia medieval da cristandade. Seus estudos filosóficos se baseavam em experimentações para comprovar fenômenos da natureza. Então, os primeiros pesquisadores, pensadores, do ponto de vista lógico, eles trabalhavam muito com fenômenos naturais. Tanto é que, antigamente, as ciências eram conhecidas como ciências naturais, que eram ciências da natureza. Então, eles tentavam, basicamente, explicar os fenômenos naturais através de processos sistemáticos, de metodologias. Existia a previsão de metodologias para o pensamento lógico. Então, filosofia é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria. A filosofia é uma atividade racional, com base em argumentos e na crítica das evidências. Certo? Então, a filosofia ela é dividida em vários ramos. Então, ela inclui, por exemplo, a metafísica, ontologia, cosmologia, tá? Então, durante o passar dos anos, nós tivemos grandes filósofos, entre eles Aristóteles, Pitágoras, Platão, Sócrates, Descartes, Kant. Cada um teve a sua contribuição dentro do desenvolvimento do conhecimento científico, certo? Do conhecimento lógico. Então, cada um vai ter aí a sua importância dentro das disciplinas que formam todo esse material conhecido como ciência. Então, a ética na filosofia nada mais é do que o estudo dos assuntos morais de modo a ser e agir dos seres humanos. Então, a ética ela é uma coisa muito importante no estudo científico. Então, a gente tem que ter ética. Hoje em dia, qualquer tipo de trabalho, por exemplo, relacionado, que tenha relação com as pessoas, ela precisa, por exemplo, passar por um comitê de ética.
Então, eu desenvolvo um projeto. Nesse projeto, eu quero fazer um trabalho em que envolva qualquer tipo de pessoa. Tudo isso tem que passar por um comitê de ética que vai avaliar se existe aí uma exposição extrema, se existe alguma coisa que atente contra a moralidade daquele trabalho. Então, tudo isso é importante também ser verificado quando a gente se fala trabalho científico. Então, segundo Sócrates, né, o verdadeiro filósofo sabe muito pouco, e ele se autodenominava assim. O personagem Sócrates de Platão faz uma brilhante defesa da filosofia, certo? Então, aqui a gente tem algumas informações aí sobre Sócrates, né? E o que é a lógica? É um instrumento, introdução para as ciências e para o conhecimento. Baseia-se no silogismo, um raciocínio formalmente estruturado que supõe certas premissas colocadas previamente para que haja uma conclusão necessária. O silogismo é dedutivo, parte do universal para o particular. Já a indução ao contrário, parte do particular para o universal, certo? Então, dessa forma, se forem verdadeiras as premissas, a conclusão, logicamente, também será. Então, tudo isso é importante. Conhecer o processo da lógica. Essa primeira parte que nós estamos trabalhando, que é uma parte um pouco mais filosófica, um pouco mais conceitual, é importante que a gente entenda, pelo menos, a base do que é o processo de produção do conhecimento. Às vezes está aí preocupado, nossa, é uma coisa complexa. A gente sabe que é uma coisa complexa, mas o que eu quero que entendam nesse primeiro momento é, o conhecimento científico, ele parte de algum lugar. Então, eu tenho as premissas, os princípios, os primórdios, principalmente do conhecimento lógico, onde eu disse anteriormente que é o quê? Antigamente se estudava muito a questão dos fenômenos naturais. Então, tudo isso vocês têm que ter em mente. Quando eu vou conhecer a parte de metodologia científica, certo? Então, da onde que eu vou, para onde que eu estou indo. Quais são os conceitos de conhecimento científico que nós temos hoje? Tudo isso a gente vai ver. Como elaborar um trabalho científico. Então, hoje a gente está vendo aqui da onde partiu. Mas, no transcorrer do nosso curso, a gente vai aprender como elaborar um trabalho científico, ok? Então, quando usamos a palavra lógico e lógica, estamos participando de uma tradição de pensamento que se origina da filosofia grega, quando a palavra logos, significando linguagem, discurso, e pensamento, conhecimento, conduziu os filósofos a indagar se o logos obedecia ou não às regras, possuía ou não normas, princípios e critérios para o seu funcionamento. A disciplina filosófica que se ocupa com essa questão chama-se lógica. Então, Aristóteles dizia que a lógica é a ciência da demonstração. Já Lyard dizia que é a ciência das regras do pensamento. Então, a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente na procura e demonstração da verdade. Então, o conhecimento filosófico é valorativo, pois seu ponto de partida consiste em hipótese. Tá? Então, eu vou lançar a minha hipótese. Por exemplo, aqui em Gurupi, o maior número de acidentes ocorre na Avenida Goiás. Essa é a minha hipótese. Como é que eu vou trabalhar a minha hipótese? No nosso caso, nós vamos trabalhar através de números estatísticos. Vamos verificar, dentro da estatística do Corpo de Bombeiros, se realmente é na Avenida Goiás que acontecem os acidentes. Então, eu tenho a minha hipótese inicial, que ela pode ser aceita ou refutada, certo? Então, o trabalho de hipótese é um trabalho muito importante. Então, ele parte do conhecimento filosófico. Então, eu tenho uma ideia, e a partir dessa ideia, eu passo a trabalhar as informações relacionadas com o que eu quero demonstrar dentro da minha hipótese. Mas isso não quer dizer que a minha hipótese sempre vai ser verdadeira. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de fazer trabalhos porque acha que tem que o resultado ser sempre positivo. E não necessariamente o resultado é positivo. Muitos dos resultados que nós temos, por exemplo, a descoberta da penicilina. A penicilina, a descoberta foi no laboratório, certo? Então, muitas vezes, a gente cria essa hipótese e ela dá errado. Mas esse errado pode servir de conhecimento para a gente fazer novos trabalhos, certo? Então, vamos lá. Diante de tudo isso que a gente fez, qual o conceito de ciência? Então, entende-se por ciência uma sistematização do conhecimento. Então, o que é sistematização? Vou ter um processo, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos de que se deseja estudar.
Então, eu tenho um sistema onde, seguindo aquele passo a passo, as minhas proposições lógicas vão explicar e relacionar esses comportamentos. Então, a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Vamos lá. O que é metodologia científica? É a sistematização de um pensamento que vai me dar um resultado, e esse resultado ele pode ser verificado por qualquer pessoa, certo? Então, eu criei um processo. Aquele processo, para que ele tenha validade científica, ele tem que ser reproduzido para verificação. Então, supondo que um dos alunos faça um trabalho científico, e eu vou lá e falo, opa, vamos verificar se esse trabalho é isso mesmo. Então, eu vou reproduzir o método que aquele aluno propôs. Então, eu vou verificar se realmente aquele método funciona. Então, isso é um trabalho científico, é um método científico, metodologia científica. Então, a ciência possui objetivo, função e objeto, tá? Então, essa primeira aula é mais um conceito filosófico da ciência e da metodologia científica, para que os senhores possam entrar dentro da necessidade da realização de trabalhos científicos. Então, a gente vai ver depois quais são os tipos de trabalho científico, como elaborar um trabalho científico, qual a importância do trabalho científico para o meu cotidiano. Então, tudo isso é de extrema importância para que a gente possa produzir ciência, certo? E produzir ciência não é uma coisa distante. Às vezes a gente pensa assim, cientista é um cara distante. Não, qualquer pessoa pode ser cientista, qualquer pessoa pode produzir a ciência, certo? Desde que siga o método, tenha a hipótese e alcance os objetivos, certo? Tá? Então, essa primeira aula é basicamente para que a gente possa ter esse contato com a teoria, tá? Eu vou postar aqui alguns textos para os senhores estarem lendo na primeira aula, no primeiro dia, e no decorrer da semana que vem, a gente vai estar trabalhando mais informações e também nas aulas presenciais. Em relação às avaliações, a primeira avaliação vai ser apenas uma avaliação teórica. Quando a gente estiver nas aulas presenciais, a gente vai falar sobre o trabalho científico a ser desenvolvido, certo? A gente vai separar grupos aí, né? Cada grupo vai propor um tema e desenvolver algum conhecimento a partir desse tema. Não é uma coisa muito extensa, eu gosto de coisas enxutas, porém, coisas que possam resolver problemas dentro da nossa corporação. Então, a gente vai dividir depois grupos, cada grupo vai propor temas e a gente vai fazer esse trabalho final aí da disciplina de metodologia científica, ok? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, estou aqui no 3º Batalhão à disposição. Podem mandar mensagem para a gente estar discutindo a respeito de todas as situações. Muito obrigado e um bom dia a todos.